Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? Por décadas, muitos se dedicaram a entender os mistérios que cercam a morte e se realmente existe algo após ela. Enquanto continuamos a fazer essas perguntas difíceis, há algumas coisas que sabemos. Por exemplo, é de conhecimento comum que o corpo humano se decompõe após a morte, com o tempo, cada componente do corpo literalmente se desintegra. Mas e se eu lhe dissesse que há algumas pessoas cujos corpos permaneceram intactos mesmo décadas após a morte? Pode parecer ficção, mas isso é absolutamente verdade. E neste vídeo, vamos explorar a interessante história de uma freira cujo corpo aparentemente conseguiu desafiar o tempo, Santa Bernadette de Lourdes. O catolicismo, como sabemos, é uma das religiões mais populares do mundo e, ao mesmo tempo, pode ser uma das mais misteriosas. Ao longo dos anos, vimos vários exemplos de incidentes que desafiam completamente a lógica. A vida e a morte de Bernadette Soubirous facilmente se enquadram nessa categoria. Esta foi uma mulher que se dedicou a espalhar o evangelho e cuja vida continha tantos milagres que não foi surpresa quando ela foi canonizada. Nascida em janeiro de 1844, Bernadette Soubirous era filha de um moleiro e uma lavadeira. Ela era a mais velha de 9 filhos e a vida era bastante difícil na época, com seus pais fazendo parte da classe baixa da França e tendo 9 filhos para sustentar. As coisas definitivamente eram um tanto desafiadoras. Dito isso, a madrinha e tia de Bernadette, Bernarde Castoro, era uma mulher moderadamente rica. Ela possuía uma taberna e, com a renda obtida lá, conseguia ajudar a família. Mesmo assim, as coisas não necessariamente melhoraram, pois a dificuldade econômica atingiu a nação francesa no início da vida de Bernadette. A família vivia em extrema pobreza e, para piorar, Bernadette também adoeceu jovem. Ela contraiu cólera e sofria de asma severa, doenças que a acompanharam por toda a vida. Seu estado de saúde era bastante terrível e, por causa disso, ela tinha apenas 1,40 metros de altura. No entanto, ela tentou ao máximo viver uma vida normal. Frequentou uma escola diurna conduzida pelas Irmãs da Caridade e Instrução Cristã de Nevers. Embora suas constantes doenças afetassem sua educação, ela dava o seu melhor na escola. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Com o tempo, as coisas ficaram tão ruins para a família Soubirous que eles tiveram que morar em um porão de um cômodo que antes era usado como prisão. Eles foram alojados pelo primo da mãe de Bernadette, suportando as terríveis condições de vida enquanto tentavam sobreviver. Em 11 de fevereiro de 1858, enquanto recolhia lenha com sua irmã Antoinette e uma amiga perto da gruta de Massabielle, a jovem Bernadette de 14 anos teve sua primeira visão. De acordo com registros oficiais, a irmã e a amiga de Bernadette atravessaram um pequeno riacho em frente à gruta e continuaram andando enquanto ela ficou para trás para tirar os sapatos e atravessar a água. Enquanto abaixava as meias, ela de repente ouviu o som de um vento forte, mas nada ao seu redor estava se movendo. De repente, Bernadette viu uma luz deslumbrante e uma figura branca saindo de um nicho na gruta. Em depoimentos posteriores, Bernadette afirmou que a figura que viu era de uma jovem pequena, mas sua irmã e amiga confirmaram que não viram nada. 3 dias após a primeira visão, Bernadette, sua irmã Marie e várias outras meninas estavam voltando para a gruta depois da missa de domingo. De repente, Bernadette caiu de joelhos dizendo que tinha visto a mesma figura novamente. A aparição eventualmente desapareceu, embora Bernadette afirmasse alguns dias depois que a figura que vinha vendo lhe havia dito para voltar à gruta todos os dias durante uma quinzena. Bernadette obedeceu, e esse período de visões diárias eventualmente passou a ser conhecido como La Quinzaine Sacrée ou, para quem não fala francês, a Quinzena Sagrada. De acordo com relatos, os pais de Bernadette, particularmente sua mãe, inicialmente ficaram envergonhados e até tentaram proibi-la de ir à gruta. Afinal, a pobre garota provavelmente nem sabia quem estava vendo ou qual era o motivo por trás dessas visões. Mas, depois que a notícia das visões se espalhou, eles eventualmente a deixaram ir. A maioria das pessoas que ouviu sobre as visões acreditava que Bernadette estava vendo a Virgem Maria, mas ela nunca disse exatamente que era essa figura que estava aparecendo para ela. Em vez disso, ela descreveu a senhora como usando um véu branco e uma faixa azul, além de ter uma rosa amarela em cada pé.
Para ser justo, essa imagem era bastante semelhante à de uma estátua da Virgem Maria na igreja local da vila. Ainda assim, Bernadette nunca confirmou exatamente que estava vendo a Virgem Maria em suas visões. A história de Bernadette continuou a se espalhar como fogo entre os moradores. Como você pode imaginar, muitas pessoas acreditaram que ela estava dizendo a verdade e tantas outras acreditavam que era tudo uma mentira deslavada. Na verdade, havia até aqueles que acreditavam que ela tinha uma doença mental e estava apenas manifestando-a. No entanto, quando ela começou a realmente mostrar os frutos das visões, podemos dizer que todos os outros começaram a acreditar. Por exemplo, poucos dias após o início das visões, Bernadette afirmou que a figura que viu em sua visão lhe pediu para beber a água da fonte, tomar banho nela e comer uma erva que crescia perto, tudo como um ato de penitência. Ela obedeceu e, para a surpresa de todos, a gruta não estava mais lamacenta no dia seguinte. A água lamacenta deu lugar à água limpa e ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido. Cerca de um mês depois, Bernadette afirmou que a senhora em suas visões pediu à cidade que construísse uma capela e formasse uma procissão. Tudo isso era impressionante, mas ainda havia um problema: Bernadette não sabia quem era essa mulher. Durante a 16ª aparição, Bernadette afirmou que perguntou o nome da mulher, mas ela apenas sorriu. Depois de repetir a pergunta mais 3 vezes, finalmente obteve uma resposta e a mulher disse que era Imaculada Conceição. E foi só isso, sem um nome real ou informações sobre quem ela era. Todas essas aparições continuaram até 16 de julho daquele ano, mas, mesmo depois de terminarem, os efeitos das visões de Bernadette estavam apenas começando. Impactos das visões de Bernadette. Após o fim das aparições, a Igreja Católica começou a investigar a história de Bernadette para ver se havia alguma verdade ou se era tudo uma grande mentira. A Igreja eventualmente confirmou a autenticidade das aparições em 1862, dando ainda mais credibilidade a tudo o que Bernadette havia dito. Uma das coisas interessantes sobre todo esse episódio é que a nascente que Bernadette desenterrou e bebeu tornou-se um dos maiores locais de cura do mundo. Até hoje, de acordo com registros do Escritório Médico de Lourdes, pelo menos 70 curas de doenças foram atribuídas à nascente, deixando os cientistas perplexos e incapazes de encontrar qualquer explicação para essas curas. A mesma comissão de Lourdes que examinou Bernadette após suas visões coletou amostras da água da nascente para análise. Descobriram que, embora tivesse um alto teor de minerais, não havia nada fora do comum na água que pudesse ser ligado às curas atribuídas a ela. Por outro lado, Bernadette simplesmente afirmou que foi sua fé e oração que curaram os doentes, nada mais. Além das curas, as visões de Bernadette também levaram à construção de uma capela local na cidade. No entanto, não foi apenas uma capela. Com o tempo, várias igrejas e capelas foram estabelecidas e construídas em Lourdes, todas inspiradas pela história e experiência de Bernadette. Hoje, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes é um dos locais de peregrinação católica mais populares do mundo. Quase 1 milhão de pessoas fazem peregrinações lá todos os anos, muitas das quais vêm para adorar e também beber da nascente milagrosa. O corpo incorruptível. Vários anos após sua morte, em 1921, Bernadette foi declarada beata pelo Papa Pio XI. O mesmo Papa canonizou em dezembro de 1933, marcando a festa da Imaculada Conceição. Mas mesmo após sua morte, Bernadette continuou a causar controvérsias, desta vez devido ao seu corpo. Em setembro de 1909, o bispo de Nevers decidiu exumar o corpo de Bernadette Soubirous na presença de representantes da igreja, 2 médicos e uma irmã da comunidade. Para a surpresa de todos, o corpo de Bernadette não havia se decomposto, embora o crucifixo e o rosário que ela segurava estivessem oxidando. Este fenômeno de incorruptibilidade foi um dos principais motivos para a canonização de Bernadette. Em abril de 1919, uma segunda exumação revelou sinais de mumificação em sua pele, embora ela ainda estivesse intacta em várias partes. Uma terceira exumação ocorreu em 1925, quando a igreja retirou relíquias do corpo de Bernadette e moldou uma máscara de cera de seu rosto para preservar a aparência incorruptível. Também foram feitas moldagens de suas mãos para criar réplicas em cera.